Peço sua atenção nesse momento para um texto bíblico longo, mas que nos esclarecerá muitas coisas a respeito da nossa fé, da nossa vida cristã, como deve ser nosso testemunho, e especialmente com relação ao tema do vídeo que fala sobre o castigo de Deus. Afinal, Deus castiga ou não? E por que Ele castiga, quando castiga, quem Ele castiga? Será que os castigos que Ele dava antes são os mesmos? Os castigos que Deus aplicava na era da lei são os mesmos castigos que Ele hoje aplica ainda na era da graça? Vejamos a resposta, uma das respostas aqui. No livro de 1 Reis, capítulo 13, o capítulo 13 todo, por isso que eu peço sua paciência para entender o que Deus quer nos transmitir por meio desse texto. Diz assim a palavra de Deus, em 1 Reis 13: E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Até hoje não sabemos o nome dele, embora o historiador Joséfo chame de Jadom, o nome desse profeta. Mas, para todos os efeitos, na Bíblia não aparece o nome dele. Mas, enfim. E Jeroboão estava junto ao altar. Jeroboão, o primeiro rei do reino de Israel dividido, né, do reino do norte. Quando Israel se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul, o primeiro rei do norte foi Jeroboão, e no reino de Judá, que é o do sul, era Roboão. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou, no caso, o homem de Deus, o profeta, clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. É por isso que eu faço questão de dizer que essa época que estamos vivendo, estamos na geração de Josias, porque é a geração do último avivamento antes do arrebatamento. Eu posso até parecer exagerado, muitos podem até não aceitar aquilo que eu falo, me chamar de herege, mas todas as evidências levam a crer que após essa pandemia de coronavírus virá um último avivamento sobre toda a terra. Talvez o Brasil seja um dos principais países a liderar esse avivamento, e após esse avivamento talvez já venha o anticristo, já apareça, né? E Jesus volte para arrebatar a sua igreja antes que o anticristo se manifeste, enfim. Continuando o texto no versículo 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, no caso o profeta deu o sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se tenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar dizendo: Pegai-o, dizendo aos guardas. Mas a sua mão, a mão de Jeroboão, que estendera contra ele, o homem de Deus, se secou e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus, para facilitar a compreensão do texto, deixa eu chamar de Jadom. Onde tiver homem de Deus, eu coloco Jadom aqui, a exemplo do que fez o historiador Flávio Joséfo. Leando de novo o versículo 5, já seguindo esse critério. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que Jadom apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse a Jadom: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que se me restitua a minha mão. Então Jadom suplicou ao Senhor e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse a Jadom: Vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém Jadom disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde vieste. Ou seja, Jadom, né, que segundo Flávio Joséfo, esse homem de Deus se chama Jadom, deixou bem claro a ordem que Deus tinha dado para ele. Mas veja só como termina essa história, para compreendermos bem até onde eu quero chegar. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. E morava em Betel um velho profeta, que eu chamaria aqui de Zé. E vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo que Jadom fizera aquele dia em Betel, as palavras que dissera ao rei. E as contaram a seu pai. E disse-lhes seu pai: Por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora Jadom, que viera de Judá. Então Zé disse aos seus filhos: Abordai-me um jumento. E abordaram-lhe o jumento do qual o Zé montou. E Zé foi após Jadom e achou-o assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe:
E disse-lhe Zé, no caso de Zé dizendo ao Jadom: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E Jadom disse: Eu sou. Então Zé lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém Jadom lhe disse: Não posso voltar contigo, nem trair contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E o Zé lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água. Porém o Zé lhe mentiu. Assim o Zé voltou com o Jadom e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao Zé, que o fizeram voltar. E o Zé clamou ao Jadom, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Ó, o Zé, que aqui a Bíblia também não identifica, que eu estou chamando de Zé, ele enganou Jadom para que fosse até a casa dele, talvez para obter alguma coisa assim, algum benefício e tal, alguma compensação, ou algum poder da parte de Deus. E no fim Deus se manifestou no Zé para apontar o erro de Jadom e o que aconteceria com Jadom pela desobediência. Agora, continuando aqui no versículo 23, diz assim o texto: E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, o Zé abardou o jumento para Jadom, abardou o jumento para... Bom, enfim, o Jadom foi e um leão encontrou no caminho e matou. E o cadáver de Jadom ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o Zé habitava. E ouvindo Zé, que fizeram o Jadom voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor entregou o leão que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então Zé disse aos seus filhos: Abardai-me o jumento. Eles o abardaram. Então foi, e o Zé achou o cadáver de Jadom estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, ou seja, Zé levantou o cadáver de Jadom e pô-lo em cima do jumento, levando consigo, e assim veio o Zé à cidade para chorar e enterrar. E colocou o cadáver do Jadom no seu próprio sepulcro, e plantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! E sucedeu que depois de haver sepultado, Zé disse aos seus filhos: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Pondo meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos ossos que estão na cidade de Samaria. Ou seja, Jadom tinha falado pro Zé que a profecia tal que tinha acontecido, então o Zé estava ciente do que aconteceria no tempo de Josias. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e qualquer que queria consagrava os sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado da casa de Jeroboão, para destruí-la e segui-la da terra. Então, o que nós aprendemos com isso? Que na era da lei, Deus castigava, inclusive aqueles que estavam porque Jesus ainda não tinha vindo sobre a terra. Aqueles que acreditavam na promessa do Messias tinham a salvação garantida, mas aqueles que não acreditaram na promessa do Messias, que não seguiram os preceitos de Deus, eles estavam sujeitos a serem exterminados em caso de desobediência. Tanto que as leis da época eram muito mais rígidas. Se alguém transgredisse o sábado, por exemplo, era morto. Se alguém adulterasse, era apedrejado, e por aí vai. Então a punição para a maior parte dos pecados na época era a morte. Só que isso na era da lei. Na era da graça, com a vinda de Jesus, o que acontece agora? Aqueles que permanecem afastados de Deus, aqueles que permanecem fora do Evangelho, que ainda não se renderam a Jesus Cristo, que não foram lavados em missa pelo sangue do Cordeiro, que não foram selados pelo Espírito Santo, esses estão sujeitos a receber o castigo de Deus. A ira de Deus está sobre eles. Agora, aqueles que se arrependeram,
que se integraram à igreja, tudo, que passavam parte do corpo de Cristo, se eles se afastam de Deus por algum motivo, se eles se desviam, eles sofrem as consequências dos seus erros, dos seus atos. Mas mais ou menos o que aconteceu com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha feito uma aliança, um pacto com Davi, para que ele e sua descendência permanecesse para sempre, chegando até Jesus. Só que por causa dessa aliança, mesmo com o pecado cometido por Davi, que foi um pecado gravíssimo, que é adultério seguido de homicídio, mesmo assim Deus não se esqueceu da promessa, não quis romper a aliança, e só que Davi sofreu as consequências dos seus atos. Esse não foi o único pecado de Davi. Davi pecou novamente mais tarde com o censo, né, que ele tinha feito desobedecendo a Deus. Aí Deus permitiu que Davi escolhesse a punição. No fim, escolheu uma praga, uma peste que acabaria matando muitos em Israel. Então Davi, a própria família de Davi, no caso, sofreu as consequências do pecado de Davi. Então Davi pecou, Deus não destruiu Davi, não permitiu que Davi morresse, mas a própria família de Davi sofreu as consequências do pecado, e praticamente até o final da vida de Davi ele sofreu com tudo isso. Primeiro com Amnon, que no caso Amnon estuprou Tamar, Absalão matou Amnon, Absalão se rebelou contra Davi, aí Absalão morreu, depois Joabe matou, aí mais tarde, quando Davi já idoso, Adonias quis tomar o trono do pai, aí depois quando Salomão assumiu o trono, ele mandou matar Adonias, mandou matar Joabe, enfim. Tudo isso por causa dos pecados de Davi. Davi não foi destruído por Deus, mas sofreu as consequências dos seus pecados. É a mesma coisa que acontece hoje, na era da graça, com aqueles que fazem parte da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, mas se desviam. Eles sofrem as consequências dos seus erros, mas Deus não, eu diria que Deus não os castiga, mas Deus permite que aconteça uma série de coisas por consequência dos pecados daqueles que pertencem ao seu povo. Agora aqueles que nunca se converteram, estão afastados do evangelho, estão afastados, nunca tiveram encontro com Jesus, aí sim, Deus, eu acredito que Deus castiga essas pessoas. Agora, isso é opinião minha com relação a tudo que eu tenho estudado ao longo da minha vida, pelas igrejas por onde passei. Se você tiver uma opinião diferente da minha, coloque aqui embaixo sua opinião, que eu comentarei sua opinião a respeito desse assunto, porque é um tema muito debatido no meio teológico, e para nós encontrarmos uma resposta melhor sobre esse assunto, eu selecionei aqui mais alguns textos para direcionar essa discussão. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu só lerei os textos bíblicos que eu encontrei, e aí você poderá debater comigo aqui nos comentários. Primeiro texto, depois desse que eu li do 1 Reis 13, tem o do 1 Samuel 15, 22, onde após Saul ter desobedecido a Deus, porque era para Saul ter esperado Samuel voltar, né? Saul saiu em batalha, ganhou a batalha tal, contra os filisteus. Em vez de esperar Samuel voltar, Saul já quis oferecer sacrifício e tal, porque o ideal era que Saul esperasse Samuel voltar para todos juntos oferecer sacrifício a Deus. Mas Samuel quis oferecer antes de Samuel voltar, e quando Samuel voltou, ele disse o seguinte a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ou seja, a desobediência traz o castigo de Deus contra aqueles que são infiéis a Ele. Aí no caso de hoje, na era da graça, embora Deus não exatamente castigue, puna assim de uma maneira mais séria aqueles que pertencem ao seu povo, que já são convertidos, quando eles cometem algum pecado, cometem algum erro, eles sofrem as consequências do seu erro. Mas a partir do momento que eles se arrependem, Deus tem misericórdia, Deus coloca a mão sobre essa pessoa, e a comunhão é restaurada, as consequências são reparadas, e como aconteceu com o filho pródigo, que ele se afastou da casa do pai para usar a herança do pai da maneira errada, e ele ficou pobre, ficou na miséria. Aí quando ele voltou para a casa do pai, ele perdeu a herança, ele já não tinha mais herança,
Porque se você olhar lá em Lucas 15, você perceberá que no final do texto, da parábola, você perceberá que o filho mais velho passou a assumir a herança do pai, porque o filho mais novo tinha pedido herança, a parte da herança já não tem mais direito à herança. Ele acabou ficando junto com os demais trabalhadores da casa do pai. Mas o filho mais velho já ainda tinha direito à herança. Então, porque de qualquer maneira, mesmo entre aqueles que fazem parte do povo de Deus, essa é opinião minha, se você quiser discordar de mim, pode falar aqui embaixo, né, o seu ponto de vista, para nós debatermos, nós conversarmos. Aquele que pertence ao povo de Deus e peca, ele se afasta de Deus por algum motivo, ele sofre as consequências dos seus erros, mas por muito que ele se arrepende, né, como o Espírito Santo ainda habita nele, ele se arrependendo, a comunhão com Deus é restaurada, ele é restaurado, ele volta a fazer parte assim da comunhão com Deus, e as consequências do seu pecado são reparadas, talvez não totalmente, dependendo do pecado da pessoa, as consequências permanecem, a cicatriz permanece, mas a ferida é sarada. E outro texto que eu gostaria de ler para fundamentar essa discussão é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos de 29 a 31. De quanto maior castigo cuidais vós, ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito de graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, aqui está falando daqueles que são ímpios, aqueles que estão contra o reino de Deus, aqueles que estão afastados de Deus mesmo, nunca tiveram encontro real com Jesus, então eles estão praticamente no colo do capeta. Esses sofreram as consequências, esses já têm a punição determinada, mas a partir do momento que eles se arrependerem e se voltarem para Deus, aí Deus apagará tudo isso, o castigo que estava previsto para eles será anulado, porque a partir do momento que nos rendemos a Cristo, colocamos a cédula contra nós é pregada na cruz, e Jesus recebe sobre si os pecados daqueles que se arrependem e passam a crer nele como Senhor e Salvador. Outro texto, ainda na carta aos Hebreus, capítulo 12, dos versículos 5 a 11, diz o seguinte: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, sendo de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aqui fala daqueles que pertencem ao povo de Deus e se desviam. Então, aqueles que já fazem parte do povo de Deus, do Evangelho, no caso, do reino de Deus, e se desviam por algum motivo, se afastam de Deus, eles sofrem as consequências dos pecados e Deus os corrige, Deus os faz com que eles passem por situações difíceis, situações bem desagradáveis, para fazê-los voltar, com o intuito de fazê-los se arrependerem e voltar, exatamente como aconteceu com o filho pródigo. E como aconteceu com Davi também. E finalmente, terminando aqui, tem um texto de Apocalipse 3, versículo 19, que diz assim: Eu repreendo, Jesus falando, numa das cartas para as igrejas lá da Ásia, Jesus falando: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que aqui fala da igreja como se a igreja estivesse morta. Se não me engano, foi a igreja de Sardes. Que a igreja estava morta e precisava passar por uma repressão, mas um castigo mesmo. Porque a igreja estava muito assim, desviada, estava apostatada mesmo. O que havia ali foi uma apostasia geral, pelo que o texto parece dizer, uma apostasia mesmo. E estava previsto um castigo para essa igreja, se ela não se arrependesse. E finalmente, espero que esse vídeo tenha edificado sua fé, tenha feito diferença na sua vida. Seja qual for a sua opinião sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários e também curta esse vídeo, adicione os favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe.
E se Deus quiser, a cura está chegando, não precisa mais ver isso aqui logo logo. Deus abençoe e até depende se quiser.